Nesse vídeo eu vou lhe ensinar como aumentar o seu vocabulário no inglês de uma maneira fácil, prática e sem enrolação. E fazer com que qualquer iniciante do nível básico chegue no nível mais avançado. Preparado? Então let's go all the way! Olá pessoal, meu nome é Pedro Elias, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar como você pode aumentar o seu vocabulário no inglês. Então, muito importante o vocabulário, pois ele é basicamente a nossa matéria-prima. Então é a partir dele que a gente consegue fazer as comunicações do dia a dia. Então, antes de eu falar aqui as dicas importantes para aumentar o seu vocabulário, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal para poder acompanhar mais dicas de inglês e manter seu inglês sempre em dias, né? Então aqui você vai ver todo o conteúdo a respeito do inglês, ok? E aí, já se inscreveu? Ok? Beleza, então vamos lá. Pessoal, primeira dica. Como aumentar o meu vocabulário no inglês? A primeira dica, ela consiste em uma coisa chamada processo. Mas calma lá, não é processo judicial não. Processo de imersão. O processo de imersão, ele se baseia basicamente em você se colocar no lugar de um nativo. Então, basicamente, o que um nativo faz é consumir coisas sobre sua própria língua, a língua inglesa. Então, todo dia ele assiste filme, assiste séries, está conversando com pessoas que falam inglês. Então, essa é uma das razões e um dos motivos que você vê que pessoas que vão para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, ou então para qualquer outro país nativo que fala a língua inglesa, eles voltam para o Brasil falando muito inglês. Isso em questão de meses, de semanas, e isso tudo se baseia basicamente na questão de que eles estão no processo de imersão. Então, melhorando essa minha explicação, basicamente como você, um não nativo da língua inglesa, consegue falar inglês como nativo da língua inglesa. Então, como você consegue entrar no processo de imersão? Basicamente, algumas dicas são as seguintes. Primeira, pegue seu celular, troque o idioma. Então, a partir do momento que você trocar o idioma do seu celular para o inglês, você vai notar uma diferença na questão da memorização. Por quê, Pedro? Basicamente, você vai estar todo dia nas redes sociais, mexendo no WhatsApp, Instagram, se comunicando, assistindo vídeos, usando para o trabalho, então para vários fins. Então o celular hoje em dia é uma ótima ferramenta para você aprender algumas palavras em inglês pelo simples fato de você colocar seu celular no idioma nativo, você colocar aplicativos também nesse idioma que você quer aprender, no caso o nosso inglês, e a partir do momento que você fizer isso, a memorização de várias palavras vão vir com o tempo, se torna uma memorização a longo prazo, porque todo dia você está repetindo o processo de ver aquelas palavras. E aí, gostou da dica? Então, além disso, ainda nesse processo de imersão, nós temos essa mudança do idioma, que é essencial para coisas que você usa no dia a dia. Outra que é clichê, mas muito importante, filmes e séries. Exatamente, filmes e séries são muito importantes para você aprender inglês, pois é a partir deles que podemos ver expressões comuns do dia a dia. A gente vê o inglês falado, isso é muito importante para o seu aprendizado na língua. Então você vai ver expressões novas e muito bom que você pode usar e abusar do mecanismo de legendas que tanto Netflix, Amazon Prime e também outros streamers possuem. Então é muito importante você usar esses streams ao seu favor. Além disso, nós temos uma terceira coisa. Você basicamente escutar música. Então música é vida. E música é essencial para o seu aprendizado no inglês. Por quê? As músicas, elas provocam sentimentos internos na gente. Faz com que a gente gere algumas emoções, seja de tristeza, felicidade, raiva, e outras emoções energéticas que vão fazer com que você lembre-se de algumas palavras e expressões e aquilo fica na cabeça o dia todo. Então é muito importante você escutar música. E além disso, existe outro muito importante. Atualmente estamos numa febre que é a febre de podcast. Então podcasts são muito importantes para o seu aprendizado. Ela se comunica muito com aquela outra questão dos filmes e séries. Por quê? Você vai estar escutando o inglês do dia a dia.
Então, um podcast que eu recomendo bastante em inglês seria o do Joe Rogan. Então, coloquem lá o Joe Rogan, que foi aquele que basicamente criou esse formato de podcast que vemos hoje em dia aqui no Brasil. Então, é muito importante para você essa questão dos podcasts, porque é uma conversação entre pessoas. Então, uma conversa que vai gerar muito aprendizado e seu vocabulário vai aumentar. E você pode escutar também em qualquer local, não é isso? Beleza? Então essas foram as dicas do processo de imersão. Segunda dica, agora aquela dica que ela vai necessitar do seu esforço. E basicamente ela se baseia ainda no processo de imersão, mas ela é um pouco mais ativa. É a questão de ler. Você precisa ler o quê? Livros, blogs e sites. Então, a partir do momento que você lê essas coisas, mas não apenas ler em voz alta. Então, a partir do momento que você lê essas coisas em voz alta, você vai gerar um aprendizado muito maior. Por quê? Basicamente, você está gesticulando, você está movimentando e criando um processo de estudo ativo. E a partir do momento que você lê notícias, sejam elas ruins, boas, então vai ser importante para você melhorar o seu vocabulário. Então você gesticular e escutar aquilo que você está falando. Também melhora muito a questão da pronúncia. Então muito importante você pegar, usar e abusar, como eu já falei antes, dos livros, dos blogs, sites e também qualquer outro meio de comunicação que seja de leitura. Americano, né? Americano, inglês, então que seja da língua inglesa, ok? Entendido? Então, beleza. Além disso, o que tem por trás disso? Basicamente, quando você escuta ou então você lê alguma notícia impactante, você memoriza aquilo mais facilmente. Então, notícias que geram fortes emoções na gente, elas acabam por fazer com que a gente memorize. Então, guerra na Rússia, Ucrânia e tal. Então essas notícias vão acabar gerando fortes emoções. Então notícias catastróficas, notícias muito boas, tipo da ciência, uma nova descoberta científica, isso traz memorizações para a gente no processo de comunicação, ok? Beleza? Ok, agora terceira dica, pessoal, a terceira dica ela é muito importante e ela conversa diretamente com as outras duas que eu falei. Então basicamente você vai pegar e focar no essencial. Então, basicamente é isso. A terceira dica é focar no essencial, mas não só isso. O focar no essencial está diretamente relacionado com a chamada regra de Pareto. Você já ouviu falar na regra de Pareto? Basicamente, a regra de Pareto é chamada a regra 80-20. Ou seja, essa regra, ou princípio, fala a seguinte coisa. 20% das ações vão gerar 80% dos resultados. Então, a partir do momento que a gente traz isso para a linguagem do inglês, a gente pode fazer uma adaptação, que é a seguinte: 20% do vocabulário do inglês é usado em 80% da comunicação do dia a dia. Então, 80% da comunicação é só 20% do que é aquilo que você aprende de vocabulário. Ou seja, nós não usamos todo o vocabulário do inglês, assim como não usamos todo o vocabulário do português. Então, raramente você vai escutar pessoas falando por obséquio, ou então outras expressões do português, como ortorgar e assim por diante, que são muito difíceis e mais técnicas. Então, o que você deve fazer é basicamente focar no inglês falado do dia a dia. Por isso que eu disse que essa última dica, a terceira dica, ela se concentra muito, está muito relacionada com as outras duas, pois nas outras duas você vai ter matérias e conteúdo para você simplesmente aprender o inglês do dia a dia. E isso é incrível. Pessoal, então essas foram as 3 dicas de como aumentar seu vocabulário do inglês. Então, basicamente vou fazer um resumo aqui. Primeira dica, processo de imersão, podcast, filmes e vídeos, música e trocar a língua do seu celular. Segunda dica, você vai ler livros, blogs, sites e qualquer outro material em inglês, em voz alta. E terceira dica, a terceira dica é basicamente você focar no essencial, focar naquilo que é importante, regra de Pareto, regra 80-20. Foque no essencial, no inglês falado
no inglês do dia a dia. Então, pessoal, muito obrigado por sua atenção. Então, se você gostou do conteúdo, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, você ativasse o sininho de notificações, compartilhe para aquele seu amigo que ainda não sabe inglês e que está precisando aprender. Então, junte-se com ele e aprenda inglês juntos, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção novamente e não se esqueçam, let's go all the way! Valeu!